O Saba Vlog em maio está imperdível. Dia 22, às 18 horas, saiba tudo sobre a Covid-19 e as vacinas com a entrevista do médico intensivista Ailson Faria. Dia 29, às 18 horas, entrevista com o jornalista e dono do canal TV Coiote no YouTube, Bruno de Oliveira Paiva. No Saba Vlog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Atraso e fim de contrato podem colocar a Butanvac no paro em setembro. Sob o risco de ficar sem insumos para a produção da Coronavac ainda neste mês, o Instituto Butantan quer negociar com o Ministério da Saúde que já sejam compradas pelo governo federal da Butanvac, outra vacina produzida pelo Instituto, mas ainda em fase de testes. De acordo com o governo de São Paulo, o imunizante ficará pronto para uso em setembro, no mesmo mês em que está prevista a entrega de mais de 30 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Esse seria o terceiro lote negociado pelo Instituto Butantan para o Plano Nacional de Imunização. A ideia seria já ter a Butanvac para oferecer, já que ela não depende do IFA, insumo que vem da China para a produção. Pelo menos 3 governadores já procuraram o Butantan sinalizando interesse nessa vacina. No entanto, ela ainda depende de testes e autorizações da Anvisa. Se aprovada pela Anvisa, a vacina que já está sendo produzida pelo Butantan pode ser a primeira produzida integralmente no Brasil. CPI da Covid. Cloroquina não funciona contra a doença, mas o governo tinha plano para mudar bula, diz presidente da Anvisa. Barra Torres afirmou que não houve pressão do governo sobre a agência para aprovação da cloroquina para o combate ao Covid, mas confirmou que foi levantada a possibilidade de mudar a bula da cloroquina em uma reunião de ministros. Barra Torres afirmou que o encontro teve a presença da médica Issene Yamaguchi, que citou a minuta de um documento sobre a mudança. Ou seja, a mudança só poderia acontecer se pedida pelos laboratórios que produzem a cloroquina, se houvesse a descoberta de que o medicamento tem esse funcionamento, o que não aconteceu. Barra Torres afirmou que não tem informações sobre quem criou o documento. Apesar de não haver estudos clínicos que comprovem a eficácia de medicamentos como a cloroquina e a ivermectina no combate ao coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro tem defendido publicamente os remédios para o que ficou conhecido como tratamento precoce da doença. Painel da OMS. Pandemia poderia ter sido evitada se o mundo tivesse agido antes. A pandemia de Covid-19 poderia ter sido evitada se o mundo tivesse agido mais cedo, apurou na quarta-feira, 12, um painel independente nomeado pela OMS e liderado pela ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Ellen Clark, e ex-presidente liberiana Ellen Johnson. Em entrevista coletiva, ela disse: "Este é um desastre contínuo que acreditamos que poderia ter sido evitado. A evidência mostra que o surto se tornou uma pandemia devido a falhas, lacunas e atrasos na preparação e resposta. Isso se deveu em parte a uma falha em aprender com o passado." O painel concluiu que a OMS deveria ter declarado uma emergência mais cedo e que agora são necessárias ações urgentes para prevenir outra pandemia. O relatório também disse que os atuais sistemas nacionais e internacionais em vigor não eram adequados para proteger as pessoas da Covid-19 e que fevereiro de 2020 foi um mês perdido. E acompanhe agora as outras notícias. G1. Geleião, um dos fundadores de facção criminosa, morre de Covid em hospital penitenciário de São Paulo. Preso em São Paulo desde 1979, José Márcio Felício ajudou a fundar o PCC nos anos 90 e comandou a facção de dentro da cadeia durante 10 anos até se tornar inimigo da cúpula. Agência Brasil. Governo cria Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. Nova secretaria fica vinculada ao Ministério da Saúde. Terra. Bolsonaro diz que tratoraço é invenção e xinga jornalistas.
Presidente se manifesta pela primeira vez sobre o caso revelado pelo jornal de repasses feito pelo governo a mando de deputados e senadores de forma sigilosa. G1. Deputada do Partido Republicano que critica Trump perde cargo de liderança. Liz Cheney afirma que Donald Trump mente ao dizer que a vitória eleitoral de Joe Biden foi roubada. Governo de São Paulo. São Paulo conclui entrega de 46 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil. O Butantan liberou mais 1 milhão de doses ao Programa Nacional de Imunizações e concluiu o primeiro contrato com o Ministério da Saúde. G1. Coronavac é 98% eficaz na prevenção de mortes por Covid-19, aponta estudo feito na Indonésia. Estudo preliminar foi feito com dados de profissionais de saúde que receberam a vacina entre janeiro e março deste ano. Veja, Estados Unidos começam a vacinar adolescentes a partir de 12 anos. Imunizante da Pfizer Biotech foi aprovado para uso emergencial na faixa etária. O país é o primeiro do mundo a vacinar adolescentes. G1. Fungo perigoso ameaça pacientes de Covid-19 na Índia. O fungo preto é via de regra encontrado na natureza na terra, mas também em alimentos estragados, como as frutas mofadas. Portal IG. Alpinistas morrem escalando Everest. As primeiras vítimas da temporada de 2021 são um americano e um suíço. G1. O WhatsApp impõe compartilhamento de dados com Facebook, mas tem exceção para a Europa. Na União Europeia e no Reino Unido, o aplicativo precisa dar opção Up-Ult para usuários que não querem dividir informações com a rede social que é dona do mensageiro. Autoridades brasileiras pediram adiamento dos termos. Petrópolis. Em carta perdida, Einstein teria descoberto o segredo dos animais. Carta datada de 1949 mostra que o cientista ponderou que os animais têm um super sentido. Teoria provada anos depois. Você acompanhou o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve.